pessoas da internet, tudo bem com vocês, meu povo? Então, São Pedro de Tarantásia nasceu no ano de 1102, na França. Ele já nasceu num lar bem católico, bem religioso. Os pais dele eram de origem pobre, de origem humilde, mas nem por isso eles eram menos acolhedores. Na verdade, a casa deles era um verdadeiro asilo para religiosos, eles acolhiam peregrinos, acolhiam os pobres, então ele já nasceu nesse ambiente, digamos assim, de santos. Aos 20 anos de idade, São Pedro decide entrar numa ordem religiosa e depois de um tempo vivendo os costumes, sendo obediente, ele foi chamado para fundar uma outra abadia em uma outra cidade. Essa cidade era na diocese de Tarantásia e é daí que vem o nome dele. São Pedro de Tarantásia. São Pedro, nesse tempo, ele já ficou bem conhecido pela sua generosidade com os pobres, com os viajantes. Nesse mosteiro, eles comiam bem pouco, eles comiam apenas pão, água, algumas ervas temperadas só com sal. Depois de um tempo, São Pedro ele foi chamado para ocupar o cargo de arcebispo na diocese de Tarantásia. E ele não queria no começo, na verdade, mas as pessoas disseram que era vontade de Deus, então ele tinha que aceitar, e aí ele aceitou, né? Ele acabou aceitando. E aí, quando ele entrou no clero e tudo, ele percebeu que existiam muitas incoerências. Então, ele começou a ser bem mais firme em algumas coisas, a ajeitar algumas coisas dentro da igreja, fundou um hospital nessa época também. A casa dele era um asilo para idosos, então São Pedro ele tinha esse espírito muito firme de santidade, de oração, de penitência. Por causa da sua fama de santidade, que ele de verdade não gostava, ele vestiu umas roupas de mendigo e fugiu. Ele foi para outro convento e o melhor de tudo disso é que ele era tão santo, que ele fugiu para esse outro convento e acabou combatendo um cisma dentro da igreja que queria levantar um antipapa. Depois de um tempo, ele foi chamado para ir em Roma visitar o Papa, e o Papa encarregou ele de fazer a reconciliação entre dois reis, o rei da Inglaterra e o rei da França. Então ele também ficou conhecido como um santo pacificador. E aí, depois de um tempo, ele foi chamado para voltar, né, para a cidade que ele era arcebispo, sendo que nessa travessia ele acabou entrando em agonia e acabou falecendo no dia 8 de maio. Então é isso, gente. Eu queria convidar todos nós a pedirmos a intercessão desse santo, esse santo pacificador, o Shalom do Pai, esse santo orante, esse santo humilde, que ele possa interceder por nós nesse dia. Deus abençoe, Shalom!